Diabetes, uma doença silenciosa que sempre preocupou a medicina e agora ela está muito presente por conta do coronavírus. Vamos falar e ajudar a harmonizar quem tem diabetes. Bem-vindo ao tema da semana de Jinshin Jyutsu, essa prática e filosofia também tão especial que ajuda a gente a conhecer a si mesmo através dos fluxos de energia que fluem dentro do nosso organismo. Se você já é inscrito no canal, você bem sabe que a cada semana, toda terça-feira, eu ensino onde você se tocar para ajudar a regular, harmonizar alguma coisa no seu corpo físico ou algum tipo de padrão psicológico que está te atrapalhando. Eu sou a Thelma Schiner, trabalho com Jinshin Jyutsu há mais de 20 anos e também sou astróloga e uso muito da astrologia nos atendimentos que eu faço pessoalmente com as pessoas. Conhecer a natureza ou as influências astrológicas naquele instante do meu paciente me ajuda muito na hora de escolher que fluxos eu vou aplicar quando eu estou atendendo pessoalmente ou por Zoom. E hoje o tema vai ser diabetes. Diabetes está na pauta hoje em dia, principalmente por conta do coronavírus, e é uma das comorbidades que mais afetam ou deixam o indivíduo vulnerável ao coronavírus. Mas independente do coronavírus, diabetes sempre foi algo de muita atenção para todos os médicos e saúde pública também, porque é uma doença silenciosa. Se você não vai ao médico, não faz exames de sangue com certa frequência, você fica sem saber se está ou não com a glicose alta, por exemplo. É muito importante a gente ir pelo menos uma vez por ano ao médico. Se você é mulher, às vezes o próprio ginecologista que você tem que ir anualmente vai te pedir vários outros exames além dos ginecológicos para ter uma noção de como é que está o seu organismo. E se você é homem, vá a algum clínico geral, adote um cardiologista, enfim, alguém que possa te acompanhar anualmente e ver alguns exames importantes para ter um panorama geral de como está a sua saúde e se existe alguma tendência a diabetes. A gente já sabe que quem tem diabetes tem que tomar muito cuidado com açúcar. Lembrando que açúcar não são apenas os doces dos bolos, sorvetes. Açúcar também é farinha. Então quem come muito pão, muito macarrão, muita torta, também vai processar esses alimentos no organismo e torná-los açúcar dentro do seu sangue, o que incrementa e aumenta ainda mais a diabetes, caso você a tenha. Eu não sou adepta a nenhum exagero, mas eu acho que a gente tem que cuidar de tudo. Então, se uma vez você está com vontade de comer uma fritura, não é nenhum pecado, é gostoso, experimente, aproveite. Mas tornar frituras um cotidiano na sua vida vai te fazer mal. A mesma coisa a gente pode dizer com as massas, os pães. Se você costuma comer 2, 3 pãezinhos por dia, tá na hora de dar uma diminuída. E o que dizer dos chocolatras? Doces, açúcar é uma coisa que inclusive vicia. Eu mesma que não sou muito de doces, desde criança não é a coisa que mais me atrai. Se eu começo a comer doce 2, 3 dias seguidos, principalmente o chocolate, chega no 4º dia, meu organismo começa a pedir por aquele alimento. Ele é viciante mesmo. Se você come muito doce, principalmente o chocolate, faça um teste de tentar pelo menos ficar uns 3, 4 dias sem nenhum chocolate. Tenho certeza que depois desses dias vai ser muito mais fácil você nem voltar a comer com tanta frequência e, se precisar, conseguir dosar em medidas bem menores. Mas o diabetes muitas vezes é congênito, pessoas desde a infância têm diabetes. Para cuidar do diabetes, seja ele algo desde a sua
sua infância, independente da sua alimentação, ou algo que você foi criando por uma alimentação desregrada, o Jinshin Jyutsu vai tratar da mesma maneira. Eu sempre gosto de lembrar que no Jinshin Jyutsu não existe uma pilulinha mágica para uma questão, que é diabetes, outra pilulinha mágica para dor de cabeça. Não. No Jinshin Jyutsu, a gente trata aquele organismo como um todo. E quando a gente organiza, harmoniza qualquer um desses fluxos, naturalmente isso reverbera, desencadeia um novo movimento também saudável em outros fluxos. Além disso, são fluxos ligados a temas bem abrangentes. Então, para cada situação ou cada desconforto físico que você tenha, nós temos vários fluxos que poderiam ser usados. E eu mesma, quando atendo pessoalmente ou mesmo por Zoom, não necessariamente para aquele mesmo problema eu vou usar fluxos iguais, porque os fluxos, como eles são abrangentes, a gente tem que observar qual deles vai ser mais eficaz naquele organismo, naquela forma de pensamento que aquela pessoa tem. Mas aqui, como eu não estou falando com uma pessoa especificamente, eu vou dar aqui duas dicas onde são pedaços importantes de fluxos que vão ajudar genericamente para questões de diabetes, do equilíbrio do seu sangue. Mas antes de eu dar qualquer dica, eu vou te pedir para ir embaixo aqui nessa mãozinha que é o like, que é tão simples você ir lá e clicar e me ajuda tanto. Eu te agradeço muito. E vamos então para a nossa primeira dica de hoje para ajudar quem tem diabetes ou uma tendência a se tornar diabético. Será o primeiro passo do fluxo do diafragma. O fluxo do diafragma, além de tantas outras questões que ela pode ajudar, ela ajuda muito a equilibrar os níveis sanguíneos no corpo, a pressão arterial e também especificamente os açúcares dentro do organismo. Esse fluxo é um pouco mais complicado quando a gente faz ele completo, mas se a gente fizer apenas esse primeiro passo que eu vou ensinar aqui, ele já vai ajudar bastante para que você comece a regular o nível de açúcar no seu sangue. Vamos lá? Iremos apenas usar a mão direita na barriga do lado esquerdo, no finalzinho ali das costelas do lado esquerdo. Toque suavemente. A mão esquerda ficará na dobrinha do cotovelo oposto do cotovelo direito, bem no molinho, logo depois do cotovelo. Aqui eles só estão levantados para você ver os pontos, mas relaxe os braços. Solte os ombros e respire. Para o outro lado, inverta a mão esquerda que irá na barriga do lado direito, no final das costelas, e a mão direita tocará a dobrinha ali do cotovelo, no molinho, bem perto do osso do cotovelo. Mais uma vez, relaxe, se recoste, encontre a posição mais confortável e fique por 2 minutos ou o maior tempo que puder. É um passo tão simples que você pode fazer em qualquer situação, relaxadamente, deitado, meditando, mas também vendo televisão ou numa roda de conversas. Então nós vamos agora para a segunda dica de hoje. Para ajudar diabetes, é ajudar também a equilibrar a composição do sangue, esse açúcar todo que fica circulando no sangue e atrapalhando o nosso pâncreas e todo o organismo. Para ajudar a essa harmonização, baixar essas taxas de açúcar, a gente tem um fluxo chamado fluxo da trava 23 e 25. Vamos então fazer juntos. Para o lado direito, use a sua mão direita embaixo do bumbum direito
e a mão esquerda irá no lado interno do seu calcanhar também direito. Relaxe, encontre uma posição confortável para tocar os 2 pontos. E respire. Então a mão sai do bumbum agora e mão direita irá atrás, na altura do cós da calça, tudo do lado direito. Deixe os dedos tocando ali e a mão esquerda continua no calcanhar direito. Solte os ombros. Agora, a mão direita irá um pouco mais alto também atrás, na altura da cintura, dedos tocando próximo à coluna, onde fica o rim. Se for difícil com os dedos, use a costa das mãos atrás, nesse ponto das costas. Para o lado esquerdo, inverta a mão esquerda, é que irá embaixo do bumbum do lado esquerdo e a mão direita tocará ao lado interno do calcanhar esquerdo. Respire. Tente sentir a pulsação dos pontos à medida que a energia chega nos dedos. E a mão esquerda agora sai do bumbum e vai atrás, primeiro na altura do cós da calça. Mão direita continua no calcanhar esquerdo. Respire. E por fim, a mão esquerda irá atrás na altura da cintura, dedos ou a costa da mão chegando próximo à coluna, na altura do seu rim, do lado esquerdo. Bem, você já está com um monte de dicas ótimas. Fazer esses movimentos já vai ajudar bastante. Eu agradeço que você escreva aqui embaixo se você tem alguma questão com açúcar no seu sangue, se você entendeu e tem feito esses movimentos, como é que você percebe tudo isso. Ficamos por aqui. Veja sempre às quintas-feiras, cada uma das travas estão sendo explicadas. Não perca! E te aguardo na próxima terça, quem sabe com uma sugestão que você me ofereceu.